Agora a gente vai com a coluna de Economia Popular, o desemprego e a subocupação com o professor Ricardo Rugai. Salve, gente, salve ouvintes, espectadores do Jornal das Trabalhadoras e Trabalhadores. Hoje nós seguimos falando sobre a pesquisa do IBGE que mede o desemprego, ou melhor, a desocupação. É a pesquisa chamada PNAD contínua. E a estatística é uma ciência marota. Ela é muito séria, ela é muito exata, mas a forma como a gente dá nome aos dados, como a gente classifica, ou às vezes como distorce e manipula, pode gerar distorções muito sérias na nossa percepção. E é isso que os trabalhadores sentem, né? Os trabalhadores sentem que tem muita gente sem emprego, mas de repente a estatística aparece com um número lá de 8%, como se apenas 8,64 milhões de brasileiros estivessem desempregados. Vamos tentar entender um pouquinho melhor como é que o IBGE chega nesse número e nós vamos tentar hoje chegar a um número aqui do que é um desemprego mais real. Vamos lá. Imagine que a gente tem um universo de 203 pessoas, tá? Que representariam aí mais ou menos 203 milhões de brasileiros. Desses 203, 174 têm idade para trabalhar, ou seja, tem mais de 14 anos de idade. Teoricamente, eles poderiam compor o que a gente chama da força de trabalho do país. Mas, lógico, uma parte dessas pessoas, né, pode ter um filho de 14, 15 anos que tem uma família com condições e não precisa ir atrás de emprego. Portanto, ele não entra na força de trabalho. Então, na prática, o IBGE considera que dos 203, 174 têm idade para trabalhar, mas apenas 107 compõem a força de trabalho real. Como é que o IBGE diferencia esses acima de 14 anos daqueles que efetivamente estão na força de trabalho? O IBGE considera o seguinte: está na força de trabalho quem está ocupado, de alguma forma, e quem está desocupado, ou seja, quem procurou emprego e não conseguiu. Mas tem uns milhõezinhos de pessoas aí escondidos, considerados fora da força de trabalho. São 6,57 milhões de pessoas que seriam força de trabalho potencial, que por vários motivos, entre os quais o desalento, 3,67 milhões, não estão incluídos na força de trabalho. Então, com uma simples somatória dos próprios dados do IBGE, o IBGE chama de força de trabalho ampliada a reunião de ocupados, desocupados e desse setor aí que está fora da força de trabalho. Isso já dá 114,4 milhões de pessoas. Quando a gente considera esses números e soma os desocupados, essa força de trabalho potencial, os desalentados e os que trabalham horas insuficientes mesmo estando trabalhando ocupados, a gente chega num número de 20,35 milhões de brasileiros, ou seja, 17,82. Podemos dizer que essa é uma taxa de desemprego muito mais próxima da realidade. É mais do que o dobro do que a taxa que é alardeada oficialmente como taxa de desocupação. Os dados, não fui eu que inventei, os dados estão disponíveis para qualquer um que queira consultar no quadro sintético da pesquisa trimestral da PNAD contínua do IBGE. Semana que vem, nós vamos destrinchar um pouco mais quais são as categorias ou as classificações que o IBGE considera como ocupados. Até lá, boa semana a todos. Grande Ricardo Rugai. Bruno, e aí qual é a tua posição sobre a coluna? Então, vamos lá. A coluna gerou bastante polêmica, até conversei com gente do IBGE, falei com o Ricardo também off. É o seguinte, os critérios, os conceitos têm um rigor absurdo, tá? A turma do IBGE é muito, muito, muito boa, muito capacitada. Mas o que o Ricardo está chamando a atenção é o volume de pessoas que estão fora do mundo regular do trabalho. Então, isso aí o que significa? Por exemplo, subocupação, tentar mensurar o trabalho intermitente, quem está desalentado, que não procura mais emprego. E quando a gente vai somar todo mundo que está fora do mercado formal de trabalho, ou trabalha menos horas do que poderia,
dá esse número gigante aí. É tudo uma conta de chegada. Ao mesmo tempo, a gente começou o jornal com o texto do Márcio Postman, por acaso agora a presidente do IBGE, mas a pesquisa foi organizada antes dele assumir, a da PNAD contínua, grande avanço também, fazer uma pesquisa contínua, e que, engraçado, né? O Brasil produz milionários e bilionários, e ao mesmo tempo o Brasil tem um número absurdo de desempregados, de subocupados, de desalentados, e aumentou a pobreza. O que é isso? 8 anos de recessão neoliberal.